Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química para mais um Química em Concursos e finalmente chegamos à sexta e última parte da resolução comentada da prova para a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro para professor de Química DOC 1 aplicado em 2014. Hoje nós vamos fazer as 5 últimas questões. A questão 46 é uma questão bem fácil, é uma definição de um tipo de coloide. Ele nos diz que muitos materiais usados no cotidiano constituem intermediários entre soluções verdadeiras e as dispersões grosseiras, sendo denominados dispersões coloidais ou coloides. Apesar de heterogêneos, não é possível identificar suas fases a olho nu, devido ao tamanho das partículas dispersas. Existem vários tipos de coloides, classificados de acordo com a fase do dispersante e a fase dispersa. A maionese e o sorvete, por exemplo, fabricados a partir da mistura de uma fase aquosa e outra fase orgânica, são exemplos de coloides classificados como. Essa daqui, pessoal, é uma questão bem fácil, porém ela é meio decoreba. Se você dá aula de coloides, já você vai saber que a maionese e o sorvete são classificados como emulsão. Na verdade, até a classificação mais comum de todas. Só que se você nunca deu aula disso, dificilmente você vai memorizar todas as classificações de coloides e suas definições. Então é uma questão fácil se você está acostumado com esse assunto. Se não, provavelmente você pode acabar errando. Não nesse caso de que a maionese é uma emulsão, porque isso é bem básico. Porém, outras classificações de coloides, de repente, pode existir aí uma certa confusão. Bom, a questão 46 já foi, vamos então para a questão 47. A questão 47 é interessante, outra questão de síntese orgânica. Nós temos aqui que, quando o acetaldeído reage com hidróxido de sódio diluído, forma-se um intermediário iônico que reage com outra molécula de aldeído, formando um composto instável, que sofre desidratação para formar o composto A. O nome oficial deste composto, segundo a nomenclatura IUPAC, é... Bom, pessoal, isso aqui é uma questão de síntese orgânica que envolve um processo que nós chamamos de adição aldólica, que está presente em reações de aldeídos. O que acontece? Nós temos aqui o acetaldeído, que é a mesma coisa que o etanol. Em meio básico, nós temos a possibilidade de retirar um desses hidrogênios alfa do aldeído. A acidez dele é relativamente grande comparado com outros átomos de hidrogênio em uma cadeia carbônica, e na presença então de OH- diluído, os íons hidroxila vão retirar esse hidrogênio, de tal forma que aqui será formado um carbânion, porque a eletronegatividade do carbono é ligeiramente maior do que a do hidrogênio. Então isso aqui acaba formando essa espécie, que é uma espécie instável, como todo o carbânio, porém ela é relativamente estabilizada pelo efeito de ressonância com essa dupla ligação. Então nós temos aqui duas estruturas de ressonância estabilizando esse carbânio, formando aqui uma espécie que nós chamamos de enolato. Se fosse meio básico, nós teríamos o enol. Bom, esse enolato aqui ele vai reagir com outra molécula de acetaldeído, só que agora a reação vai ser um pouco diferente. Essa dupla ligação é uma fonte de elétrons, então ela pode agir como uma base de Lewis. Só que nesse caso, ela vai agir como uma base de Lewis atacando o carbono da carbonila, que é um ácido de Lewis. Então essa dupla ligação vem, ataca esse carbono, essa dupla ligação é rompida, a carga negativa fica sobre o oxigênio, ao mesmo tempo que a carga negativa desse oxigênio é restaurada, voltando à sua posição original. Nós vamos formar então essa espécie que contém 4 carbonos. Esse último aqui é o hidrogênio do aldeído. Aqui nós temos a dupla ligação restaurada e essa ligação aqui é o que une um aldeído com outro aldeído. Só que agora nós temos aqui um oxigênio com a carga negativa. Esse ânion aqui, em meio aquoso, acaba retirando um hidrogênio da água e eu tenho aqui a formação de um grupo álcool. Vou colocar aqui em cima. Temos então a formação desse produto, que é relativamente estável. Isso aqui vem chamada adição aldólica. Muito bem, aqui nós temos o aldol, que quando aquecido sofre desidratação. Bom, como que ocorre essa desidratação? Esse OH acaba saindo e junto com ele esse hidrogênio alfa em relação à carbonila, que tem uma acidez, como já disse, relativamente elevada. Então, se eu aqueço isso daqui, existe a perda de H2O,
nós temos a formação desse composto chamado enal, onde nós também chamamos de composto alfa-beta insaturado. Esse daqui é, portanto, o composto A, o produto final dessa reação. O seu nome UPAC, bom, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então vai ser but. Eu tenho que indicar a posição da dupla ligação. Esse daqui então seria o carbono 1, aqui nós temos o carbono 2, então but2-enal. Enal, terminação al, porque ele é um aldeído. Então a alternativa correta é a alternativa B. Uma questão que eu gostei bastante, leva em conta conhecimentos de química orgânica. Vamos então para a questão 48. A questão 48 é uma questão de estequiometria. Ele nos diz que nós temos carbeto de cálcio, comercialmente conhecido como carbureto, é um sólido duro com cheiro desagradável que reage prontamente com água, produzindo gás acetileno e hidróxido de cálcio. Então ele já nos diz aqui a reação, nós temos os reagentes e os produtos. O gás produzido na reação de 10 gramas de carbureto contendo 36% de impureza em água suficiente com um rendimento de 80% é borbulhado em uma solução aquosa de nitrato de prata, precipitando acetileto de prata, um sal explosivo com 60% de rendimento. Após filtração e secagem, a massa de precipitado obtida em gramas foi aproximadamente igual a... Então vamos lá, primeiro vamos montar a reação. Nós temos CaC2 reagindo com água e formando um gás que ele chama de acetileno. Acetileno é o H2C2, a mesma coisa que o etino, mais CaOH2. Bom, para manter a estequiometria, nós precisamos colocar 2 moléculas de água aqui. É uma estequiometria 1 de carbeto de cálcio, 1 para acetileno. Ele nos diz que nós temos inicialmente 10 gramas de carbeto de cálcio, 10 gramas de carbureto. Se ele tem 36% de impureza, significa que ele é, na verdade, 64% puro. Ou seja, não são efetivamente 10 gramas de carbeto de cálcio. O que eu tenho de carbeto de cálcio é, na verdade, apenas 64% de 10 gramas, que dá 6,4 gramas. Bom, agora eu preciso descobrir quantos mols estão presentes em 6,4 gramas. Para isso é simples, a massa molar do carbeto de cálcio é igual a 40, a massa do cálcio, mais 2 vezes a massa do carbono, que é 12, isso aqui dá 64 gramas. Portanto, o número de mols vai ser igual a 6,4, a massa do composto, dividido pela massa molar, 64 gramas, que me dá 0,1 mol de carbeto de cálcio. Muito bem, essa reação tem estequiometria 1 para 1. Então, para cada 1 mol de CaC2, eu tenho a formação de 1 mol de acetileno, de H2C2. Se eu tenho 0,1 mol de CaC2, eu formo com 100% de rendimento 0,1 mol de H2C2. Só que essa reação não tem 100% de rendimento. Ela tem, na verdade, 80% de rendimento. Então, para 80% de rendimento, nem preciso fazer a conta, eu tenho, na verdade, a formação de 0,08 mol de H2C2. E vai ser essa quantidade que vai entrar na segunda reação. Na segunda reação, nós temos o acetileno reagindo com o nitrato de prata, HgNO3, formando uma espécie chamada de acetileto de prata. O acetileto de prata é Ag2C2, ou seja, o acetileno perde seus 2 hidrogênios, que são relativamente ácidos. Para isso, então, eu preciso de 2 mols de HgNO3 e formo aqui 2 mols de HNO3. Então, aqui nós temos uma reação também de estequiometria 1 de acetileno, 1 de acetileto de prata. Se eu tenho 0,08 mols de acetileno disponíveis, eu vou formar 0,08 mols de acetileto de prata se a reação tiver 100% de rendimento. Mas essa reação não tem 100% de rendimento, ela tem apenas 60% de rendimento. Então, aqui nós temos X mols de acetileto formado. Bom, fazendo essa regra de 3, nós temos que X é igual
a 60 vezes 0,08, dividido por 100, nós temos, portanto, como número de mols de acetileto de prata 0,048 mols. Para descobrir, portanto, a massa formada de acetileto de prata, eu primeiro preciso descobrir a massa molar do Ag2C2, que vai ser igual a 2 vezes 108, que é a massa de prata, mais 2 vezes 12, que é a massa do carbono. Eu tenho um total, nesse caso, de 240 gramas por mol. Então, para descobrir a massa do Ag2C2, basta pegar a massa molar do Ag2C2, 240, e multiplicar pelo número de mols, no caso 0,048, levando em conta todos os rendimentos e impurezas envolvidos. Isso aqui vai nos dar como massa do acetileto de prata 11,52 gramas, que corresponde à alternativa E. Então, aplicando uma sequência de rendimentos, levando em conta a pureza da matéria-prima, nós chegamos então à massa do produto final, nesse caso, 11,5 gramas. Questão 49. A questão 49, ela tem um pequeno problema nela, eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, nos diz que a água pura congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius a 1 atm. Sua entalpia de fusão é 6 kJ por mol e a de vaporização 40 kJ por mol. São dissolvidos 11,7 gramas de cloreto de sódio em 150 gramas de água em um experimento. Os valores aproximados dos pontos de congelamento e ebulição da solução preparada são, em graus Celsius, respectivamente iguais a... Isso aqui é uma questão de propriedades coligativas. No meu curso de Química Geral, eu tenho um módulo que foca algumas aulas em propriedades coligativas. E aqui nós temos o abaixamento crioscópico. Sempre que nós dissolvemos um soluto em um solvente, o ponto de fusão diminui. E o aumento ebulioscópico, o aumento do ponto de ebulição, o abaixamento do ponto de fusão. A expressão para determinar a variação da temperatura é bem simples. ΔT é igual a K, uma constante que vai depender se o processo for de elevação ebulioscópica ou abaixamento crioscópico, vezes a molalidade da solução, que eu vou representar pela letra B. Bom, quando eu tenho o abaixamento crioscópico, aqui vai ser a constante de fusão. Quando eu tenho o aumento ebulioscópico, vai ser a constante do aumento ebulioscópico, a constante relativa ao ponto de ebulição. Para determinar o valor de K, nós temos aqui a expressão que o próprio problema nos dá. É R vezes a temperatura ao quadrado, temperatura em Kelvin, vezes M, nesse caso, M é a massa molar do solvente, dividido por 1000, vezes o ΔH. Eu acho que essa expressão está errada porque não há necessidade de nós dividirmos por 1000. Isso vai ficar claro daqui a pouco. Além disso, nós precisamos determinar a molalidade. A molalidade B é definida como o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Bom, o número de mols do soluto, no caso do NaCl, é a massa do NaCl, a massa do cloreto de sódio, 11,7, dividido por sua massa molar. A massa molar é igual a 23 do sódio mais 35,5 do cloro. Bom, isso aqui é o número de mols e ele tem que, na verdade, multiplicar 1 sobre m, que é a massa do solvente, a massa de água, em quilogramas. Então, isso aqui é 1 dividido por 0,15. São 150 gramas. Em quilogramas, isso dá 0,15 quilogramas. Fazendo essa conta, nós temos que a molalidade vai ser igual a 1,33 mol por quilograma. Vamos agora calcular a constante, tanto a constante para o abaixamento crioscópico quanto para a elevação ebulioscópica. Então, a constante, no caso de fusão, vai ser igual a R. R é 8,31 quando expresso em joule, vezes a temperatura, nesse caso a temperatura onde ocorre a fusão sem a adição do soluto, no caso da água 0 graus Celsius, o que corresponde a 273
0,15 Kelvin, isso daqui é elevado ao quadrado, vezes a massa molar do solvente, tem que estar expressa em quilogramas. Então, nós temos aqui 0,018. Bom, isso daqui dividido por 1000 vezes o ΔH de fusão, que é 6 kJ por mol, ou seja, 6 vezes 10 a 3 Joule por mol. Bom, quando a gente joga isso aqui na calculadora, quer dizer, no caso a gente não pode jogar na calculadora porque não pode usar a calculadora nessa prova. Então, lentamente resolvendo esse problema, nós chegamos no valor de K como sendo igual a 1,86 vezes 10 a menos 3 Kelvin quilograma por mol. Esse é um valor que, na verdade, é muito pequeno. Na verdade, a constante de abaixamento crioscópico da água é 1,86 Kelvin quilograma por mol. Bom, então por que deu 1,86 vezes 10 a menos 3? Quem formulou a questão achou que nós não iríamos fazer a conversão da massa molar para quilogramas. Então, para garantir que ela estaria em quilogramas, eles colocaram esse 1000 aqui. Só que a gente deveria pensar que as unidades aqui têm que estar consistentes. E, nesse caso, a massa não é expressa em gramas, e sim em quilogramas. Então, se eu previamente já faço a conversão de gramas para quilogramas, eu não levo em conta esse 1000. Agora, se eu jogo direto aqui a massa molar, eu tenho que levar em conta esse 1000, que seria um fator de conversão. Bom, para calcular a constante de aumento ebulioscópico, eu vou colocar os valores aqui, vou cortar o vídeo e já volto. Bom, pessoal, voltando aqui, as únicas modificações que eu fiz foi no ΔH de vaporização e na temperatura de ebulição. Os valores são outros. Isso daqui nos dá como constante 0,520 Kelvin quilograma por mol. Bom, agora que nós já temos as constantes e que nós temos a molaridade, nós podemos calcular o ΔT, a variação tanto no abaixamento crioscópico quanto do aumento ebulioscópico. Só que aqui nós devemos levar em conta um detalhe muito importante. Nós temos, nesse caso, um soluto iônico. E o soluto iônico, ele acaba meio que se comportando como um múltiplo dos íons. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse um soluto molecular, açúcar, por exemplo, a molécula de açúcar não se dissocia em água. E, portanto, ela seria uma espécie de soluto simples. Agora, o cloreto de sódio libera em água Na+ e cloreto. Ambos os íons contribuem de forma independente para tanto o abaixamento crioscópico quanto o aumento ebulioscópico. Eu tenho que levar em conta, nesse caso, o chamado fator de Van 't Hoff. Então, nós temos aqui NaCl, que acaba se dissociando em Na+, mais Cl-. Isso nos dá um fator de Van 't Hoff igual a 2. Portanto, as expressões são ΔT de fusão igual a I vezes K de fusão vezes a molaridade. E o ΔT de ebulição vai ser igual a I vezes o K de ebulição vezes a molaridade. Agora é só jogar esses valores. 2 vezes 1,86 vezes 1,33. Notem que as unidades de K são Kelvin quilograma por mol. E a unidade da molaridade é mol por quilograma. Então o resultado aqui vai ser um ΔT em Kelvin, que nesse caso o valor é igual a 4,95 Kelvin, que numericamente é igual a 4,95 Celsius. Aqui embaixo nós temos 2 vezes 0,520 vezes 1,33, que é igual a 1,38 Kelvin, que é numericamente igual a 1,38 Celsius. Então, no caso do ΔT de fusão, nós teremos uma redução no ponto de fusão. Ao invés de ser 0 graus Celsius, vai ser menos 4,95 graus Celsius. E no caso da ebulição, nós teremos um aumento no ponto de ebulição. Ao invés de ser 100 graus Celsius, vai ser 101,38 graus Celsius. Por aproximação, na verdade, nós temos como alternativa correta a alternativa A, menos 4,96 e 101,4. Então não é uma questão difícil, porém, nós precisamos levar em conta alguns conhecimentos básicos de propriedades coligativas. Vamos então finalmente para a última questão, a questão 50,
que é uma questão quase que de equilíbrio químico, até bem mais fácil do que uma questão de equilíbrio. O ácido dietilbarbitúrico é comercialmente conhecido como veronal. Tem potente ação sedativa e sonífera. Sua ionização em água está representada na equação abaixo. Nós temos aqui o ácido, vamos chamar ele de HA, como ácido genérico, mais H2O, ele acaba liberando um hidrogênio ácido, formando aqui o H3O+. O interessante nesse caso é que a reação está errada, o HA que foi copiado, mas na verdade isso aqui é A-. Ele acaba perdendo um de seus prótons, ou esse daqui que tem acidez bem parecida, afinal ele é simétrico. Bom, uma solução aquosa de veronal foi preparada dissolvendo-se 0,01 mol em água até completar 500 ml de solução a 65 graus Celsius. O grau de ionização do composto nessa temperatura é de 1,4%. O valor do pH da solução e da constante de ionização Ka do ácido dietilbarbitúrico são respectivamente iguais a. Bom, primeiro de tudo a gente tem que determinar a concentração. A concentração é igual ao número de mols, 0,01 mol, dividido pelo volume da solução, 0,5 litros, o que nos dá 0,02 mol por litro de solução. O problema nos dá o valor de alfa. Alfa, por definição, é o número de moléculas ionizadas, nesse caso vamos colocar aqui A-, dividido pelo número total de moléculas. Isso aqui, pessoal, é um múltiplo direto do número de mols de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas, que também é um múltiplo da concentração de moléculas ionizadas dividido pela concentração inicial. Então, nós podemos dizer que isso daqui é igual à concentração de A- dividido pela concentração analítica de HA, que também é a mesma coisa que a concentração de H3O+, afinal, a estequiometria é 1:1, dividido pela concentração analítica de HA. Bom, o alfa é igual a 1,4%, que é igual a 0,014 se eu não multiplicar por 100. Então, nós podemos dizer que a concentração de A-, que é igual à concentração de H3O+, é igual a 0,014 vezes a concentração inicial, que é igual a 0,02. Isso nos dá como concentração de H3O+, e concentração de H-, 2,8 vezes 10 a menos 4 mol por litro. A gente consegue obter o pH a partir desse número. O pH é igual ao menos log da concentração de H3O+, que é igual ao menos log de 2,8 vezes 10 a menos 4. Isso daqui vai ser igual a 3,55. Então, a gente já descarta a alternativa A alternativa B e a alternativa D. Ficamos entre a C e a E. Agora, vamos determinar a constante. A constante para essa reação vai ser igual à concentração de A- vezes a concentração de H3O+, dividido pela concentração de HA. Bom, no equilíbrio, a concentração de A- é igual à concentração de H3O+, que é igual a 2,8 vezes 10 a menos 4. Então, nós podemos escrever que a concentração de A- vezes a concentração de H3O+ é igual a 2,8 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, né, porque eu repito o número duas vezes, dividido pela concentração de HA. A concentração de HA é igual à concentração analítica, a concentração inicial, que é 0,02, menos a parte que foi perdida no equilíbrio, que foi convertida em A- e H3O+, ou seja, menos 2,8 vezes 10 a menos 4. Nós temos, portanto, como valor de Ka 3,9 vezes 10 a menos 6. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, pessoal, então finalmente nós terminamos essa prova que foi considerada até hoje a prova mais difícil aplicada pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. A prova não é difícil, ela cobra conteúdo de graduação, mas isso é completamente aceitável, porém foi uma prova extremamente dificultada porque nós não poderíamos usar calculadora e o tempo era muito curto, 3 horas para apenas 50 questões. Eu aqui estou em casa, estou fazendo a questão com calma, eu uso calculadora, mas se eu fosse candidato na hora, eu teria dificuldade, porque ainda tem um nervosismo associado ao concurso. E como eu falei em todos os vídeos,
Caso você queira tirar uma boa nota, caso você queira uma boa classificação, é necessário antes uma boa preparação. E para isso vocês podem contar com o curso de Química Geral da Universidade da Química. O meu curso aborda praticamente todos os temas cobrados nessa prova, exceto a parte de Química Orgânica. Mas nesse caso você tenha alguma dúvida em Química Orgânica, vocês podem contratar uma consultoria direto comigo. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série. Se vocês gostaram, por favor, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e não deixe de dar o feedback em seus comentários. Diga o que vocês acharam, se foi útil, se não foi útil, se gostaram, se não gostaram. Então, muito obrigado mesmo e até a próxima do Universidade da Química.